Que a paz do Senhor esteja governando sobre os nossos corações nesse dia. Bom dia, Juliana, conectada. Você está aí, né? Num dia maravilhoso, numa praia linda, num sol lindo e ainda se lembrou de mim. Glória a Deus. Um bom dia, um dia de paz para todos vocês. Hoje nós vamos falar de coisas bem interessantes. Uma delas é o pernilongo. Você quer saber o que eu vou falar sobre o pernilongo? Eu acho que você quer saber, porque essa noite eu tive alguns que não me deixaram dormir, né? E devem ter te perturbado por aí também. E eu quero falar sobre um outro assunto muito interessante. O nome de uma nova ciência que tem nos dado um entendimento ainda melhor sobre as coisas de Deus. É a cronobiologia. Você já ouviu falar? Muito interessante, ok? E Deus é infinitamente sábio. Nós vamos, né, cruzar a palavra de Deus com estas informações desses estudos científicos. Amém? Nós precisamos, né, de muito conhecimento, muita sabedoria para viver. Nós precisamos alcançar entendimento das leis de Deus. Mas vamos cá, começando com o Salmo 119, nossa porção de hoje. Como eu amo a tua lei. Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Será isso verdade? Será isso verdade, gente? Como eu amo a tua lei, eu penso nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque eu medito nos teus ensinamentos. Nós temos que meditar nos ensinamentos de Deus. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço aos teus mandamentos. Não tenho andado pelos caminhos da maldade, pois quero obedecer a tua palavra. Não tenho deixado de cumprir as tuas ordens, porque és tu que me ensinas. Como são doces as tuas palavras, Senhor. São mais doces do que o mel. Por meio das tuas leis eu consigo a sabedoria e assim eu detesto todos os caminhos da mentira. Amém? Você não pode perder esses programas, tem sido maravilhoso o que Deus tem falado pra gente, através da gente, ok? Você pode ir lá no meu canal do YouTube, é Márcia Entre Nações, e você vai ter acesso a todos os últimos programas, eles vão sendo postados lá, e eles também são compartilhados. Assim que eu termino, eu compartilho no meu Facebook, Márcia Rodrigues Martins. Ok? Eu estou achando imperdível, porque aqui eu sou só um canal, um porta-voz da mensagem do Senhor. Olha bem, hoje nós vamos aprender assim algumas leis bem importantes que o Senhor deixou para nós e que nos dão essa sabedoria para viver que nós precisamos. Olha o que diz em Romanos, no capítulo 11, ok? O 11 eu já falei para vocês, né? Muitas vezes é um número que significa desgoverno, destruição, mas aqui o capítulo 11, 33, vai ter uma expressão de louvor a Deus, quando Paulo, ele fala como os judeus rejeitaram o evangelho, por isso que eles são inimigos de Deus, e ele vai desenvolvendo este raciocínio. Olá, olá Noemi, bom te ver aqui, Noemi, um beijão para você, aniversário ontem da minha amiga Noemi, lá do Paraná, Deus te abençoe. Como eu ia dizendo, vamos aqui em Romanos, diz assim, como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria.
E Deus, o Senhor, Ele coloca à nossa disposição esse conhecimento e essa sabedoria está à nossa disposição, né? Porque o Espírito do Senhor, que sabe todas as coisas, porque Ele é o Espírito de Deus, é o Espírito que habita, né, o mais profundo do Deus Todo-Poderoso, vamos dizer assim, se é que nós podemos usar uma linguagem metafórica, uma linguagem humana, assim como o Espírito do Senhor habita no nosso interior, né? E o Espírito é a parte mais profunda do homem, que sabe, que conhece o mais profundo do nosso ser. É a nossa parte espiritual, é o nosso espírito que está ligado ao Espírito de Deus, que está ligado a toda a fonte de vida e de verdade. Então, esse é o Espírito de Deus que veio habitar em nós, né? Ele pertence a Deus e agora ele pertence a nós. Com isso, toda esta sabedoria e esse conhecimento profundo está à nossa disposição. Jeremias 33, 3. Clama a mim e te revelarei coisas grandes e profundas que você não sabe. Sempre, sempre, todos os dias, nós podemos pedir ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria, né? Eu quero crescer em conhecimento de Ti, conhecimento das Tuas leis. É inesgotável, né? Por isso, cada manhã que eu venho aqui, eu falo, Senhor, Tu és fiel. O Senhor revela um pouquinho mais desta sabedoria dEle para nós. Bom, vamos falar primeiro dos pernilongos, porque do pernilongo é mais curtinho, tá bom? Tem um cabelinho aqui incomodando hoje. Bom, vamos lá. Pernilongos. Pernilongos que às vezes perturbam o nosso sono. Para que servem os pernilongos? Toda a criação de Deus tem uma serventia. E os pernilongos, eles precisam do nosso sangue para se reproduzir. Eles são também alimento para as aranhas e para as lagartixas, né? Eles vêm, bebem nosso sangue, mas eles são alimento para as aranhas e as lagartixas. Olha bem que incrível, isso é um biólogo que, né, afirmou, e isso é verdade, para todo recurso na natureza, todo recurso que existe na natureza, existe algo ou alguém que vai consumir aquele recurso. Então, assim, é como a água, quantos animais, quantos seres vivos, né, se alimentam da água, assim com os alimentos que nós ingerimos e até mesmo com o lixo que nós produzimos, porque o lixo vai alimentar as baratas, os ratos, então é uma cadeia alimentar. Deus, ele é tremendo, né? Eu não sei como ele conseguiu, só mesmo porque ele é Deus, né? Colocar todo este universo em funcionamento, dos seres mais microscópicos, dos seres mais macroscópicos, maiores, dos, né, seres, dos micróbios invisíveis, todos eles estão encadeados, têm sua finalidade, têm suas características. Todo ser vivo aponta para a glória de Deus, para esta sabedoria, para este conhecimento, né? É incrível. E os pernilongos fazem parte disso. No caso dos pernilongos, o nosso sangue é este recurso natural do qual eles são os consumidores, né? Eles consomem o nosso sangue. Poxa vida! E somente as fêmeas picam, sabia? Somente as fêmeas elas picam. E elas vêm atraídas pelos odores que nós liberamos na nossa pele. O pernilongo, ele vive de 30 a 90 dias, mas você já pensou quanto que ele pode te perturbar durante 3 meses, né? E essa noite eu dormi com a minha raquete ali ao lado. Ele fazia zzz, e pá, né? Eu só ouvi o barulhinho, falei, Jesus, eu preciso dormir, já era às 3 horas da madrugada, né? E aquela perturbação. Mas
o pernilongo existe? Porque ele é alimento de outros. E, infelizmente, né, ele vem, Deus colocou isso no pernilongo, dele se alimentar do nosso sangue. Ainda quando é o pernilongo comum, tudo bem. Pior quando são os pernilongos da chikungunya, da dengue. Esses são mais terríveis, né? O pernilongo comum faz um calombo porque tem uma proteína na saliva dele, aquela proteína provoca uma alergia na nossa pele. Tudo isso aprendi sobre pernilongos nesta manhã, porque eu falei, Senhor, para que existe esta praga de pernilongo que não deixa a gente dormir? E nós aprendemos mais uma lei poderosa de Deus, que para todo recurso que está disponível na natureza, tudo que Deus criou, existe para uma finalidade, vai servir a algo ou alguém. Aquele que não serve para servir, não serve para viver. Não é assim? Porque todos nós fomos criados com parte de um projeto de Deus. Nós vamos preencher a necessidade de outras pessoas, e não só a necessidade de outras pessoas, mas nós vamos interagir com toda a criação de Deus. E nós podemos interagir de uma forma negativa, afetada pelos pecados, e o pecado degenera todas as coisas, ou você pode interagir de uma forma positiva, sendo bênção. E aí sim, você vai estar glorificando a Deus, porque você vai estar agindo guiado pelo Espírito do Senhor. Mas vamos aqui para diante, né? Chega dos pernilongos, nós já aprendemos a nossa lição, que não adianta protestar, que infelizmente nós fazemos parte da cadeia alimentar da fêmea, que o nosso sangue dá vida a este pequeno perturbador. Bom, o outro assunto que eu quero falar com vocês hoje é sobre esta cronobiologia. É muito interessante, se você observar, eu, pelo menos, né, eu acordo pontualmente com ou sem o despertador todos os dias num determinado horário. No inverno, no escurinho, no frio, era 7 horas da manhã. Agora que os dias estão mais claros, 6 horas pontualmente eu acordo. Eu falei, Senhor, como é isso? Né? Como que a gente tem este relógio biológico que a gente fala, né? Um relógio biológico e que perturba, né? Ele descontrola quando a gente viaja e você vai, né? Nós temos o fuso horário, vai variando o fuso horário e descontrola esse relógio biológico, você fica até passando mal. Esse relógio biológico é que te faz ter fome ao meio-dia, né? Meio-dia o teu organismo, ele já produziu as enzimas necessárias para fazer a digestão. Então, por isso, você fica com fome ao meio-dia. O estômago está pronto para receber o alimento. E se você não dá o alimento que ele se preparou para receber, ele vai comer o seu próprio estômago. Essas enzimas vão te roer, vão provocar úlceras, ok? Por isso, nós temos que ser sensíveis à voz do nosso corpo. Então, no meio-dia e no fim do dia, você tem fome. E a fome significa que as enzimas já foram produzidas e estão prontas para receber o alimento. Por isso que você acorda sempre naquele horário, o seu intestino funciona às vezes sempre naquele mesmo horário. E este ritmo é muito importante para a nossa vida. Esse mecanismo funciona também nas plantas e nos animais. É tão complexo o relógio biológico porque ele vai adequar a variação da temperatura corporal. É este relógio biológico que vai regular a sua temperatura ao longo do dia.
E quando chegar mais à noite, na hora de dormir, a temperatura do seu corpo vai baixar. Ele tem tudo muito bem cronometrado. Cronômetro, né? De cronos, de tempo. Tempo aqui na nossa dimensão temporal. Esse relógio é um relógio que funciona no tempo cronos. Por isso tudo é cronometrado. A sua pressão arterial, ela vai variar segundo este seu relógio biológico. As secreções de hormônios, a produção de hormônios, a sua frequência cardíaca, tudo isso é controlado por este relógio. Por isso nós temos uma hora para acordar, porque um fator preponderante que regula esse relógio é a luz. Quando amanhece, quando tem luminosidade, o processo todo começa no seu corpo e você acorda. E toda a produção de hormônios para te manter acordado, tudo isso. Então, eles fizeram uma experiência longa, um estudo longo nesse sentido. Aquele soninho que a gente sente entre 1h da tarde e 3h da tarde, não é porque você comeu, é porque há uma baixa na sua energia mesmo, é tudo controlado pelo corpo, né, por esse relógio. E a região que controla esses ritmos biológicos está no nosso cérebro, é o hipotálamo anterior, né? E é tão interessante, eles falam que esse ciclo se chama ciclo circadiano. Por quê? Circadiano, cerca de um dia. Porque é coisa assim, de 24 horas a 25 horas e alguns minutos, é este ciclo, esse ritmo biológico, ok? Eu vi um dizendo que dura em torno de 24 horas e 18 minutos. E o que ativa esse relógio, como eu disse para vocês, é a luz. Por isso, quando não tem luz, nós vamos dormir, porque o corpo vai entrar num processo completamente diferente. Ele vai se programar para o descanso. Esse relógio, aí vem algo que eu achei muito interessante nessa pesquisa. Vejam bem, esse relógio ele pode ser alterado, eles fizeram uma experiência com isso. Se for iluminada com uma lanterna, a parte de trás do nosso joelho. Olha que coisa do outro mundo. Quer dizer, o relógio, ele funciona não somente ativado pela luz que a retina do teu olho registra e capta, né? Porque captamos a luz pelos nossos olhos e quando essa luz entra pelos nossos olhos, o corpo responde, compreendendo que é dia, né? Então, é hora dele funcionar de uma maneira diferente, é hora dele trabalhar, né? Quando noite vem, ninguém mais pode trabalhar. Como Jesus disse, temos que trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. É hora do descanso, nosso corpo vai descansar na ausência de luz. Então, esse relógio ele pode ser alterado se colocar uma lanterna ali, uma luz forte na parte de trás do nosso joelho. As hemoglobinas, que são reguladoras, né, deste ciclo de dia e noite, né, desse relógio biológico, são as que ficam expostas à luz, tanto na retina dos olhos como atrás do joelho. E aí eu trago para você vamos dizer, uma teoria, né, uma pergunta, uma cogitação. O que acontece quando nós ajoelhamos para orar? O que acontece quando nós nos ajoelhamos para orar? Será que o nosso tempo muda? Será que isso interfere no tempo, no nosso tempo, na nossa percepção de tempo? Isso é muito interessante, porque se a luz projetada nessa região da perna
faz com que você acorde e o teu corpo comece a trabalhar de uma determinada maneira. Se a luz que entra nos seus olhos faz você acordar, né, e começa aí toda a produção de hormônios que faz você se agitar, que faz você ter atividade, não é tudo isso, e você vai se mover, você tem 24 horas, talvez um pouquinho mais, né, e você tem aí, com essa luz intensa, o que nós temos de luz intensa? 12 horas com essa luz intensa, vamos dizer, e nós respondemos a esses estímulos, né? O sol, a luz do sol durante o dia. Muito bem, o que acontece quando nos ajoelhamos para orar e quando fechamos os nossos olhos? Você sai do tempo Cronos, que é este tempo da Terra, 24 horas, este ciclo de luz e treva, e você entra numa região diferente, aonde este tempo terreno não governa. Você entra na presença de Deus, que é um outro tipo de luz. É a luz que foi criada no primeiro dia, que se manifestou no primeiro dia, e essa luz é Jesus Cristo. Através dele todas as coisas foram criadas. Então, quando nós dobramos o nosso joelho para orar e fechamos os nossos olhos, nós estamos fechando as portas de entrada, de estímulo da luz natural deste mundo e nos expomos à luz sobrenatural de Deus. Nós entramos num tempo diferente, no tempo Kairos, no tempo espiritual, no tempo do reino de Deus, que era o tempo que Jesus se movia nele. Jesus se movia aqui no Cronos, mas principalmente ele era guiado pelo Espírito, ele se movia num ritmo, o relógio dele era acertado os ponteiros pelo Pai. Gente, isso é mistério profundo de Deus. Não pensa que eu estou falando bobagem, não. Ok? Isso é muito legal, é muito sério. Fala para mim, quando você dobra os seus joelhos, que você fecha os seus olhos, que você vai para a presença ali do Senhor, você sente o tempo passar? Você sabe quanto tempo passou? Ou quando nós estamos orando, entramos na presença de Deus, a gente perde a noção da hora, a gente entra numa outra dimensão. Nós saímos desse tempo, nós não sabemos mais quanto tempo passou, né? Olha que interessantíssimo, né? Jesus também dobrava os joelhos, né? Muitas vezes para falar com o Pai. E a gente pensa, que bobagem, para que isso de dobrar os joelhos para falar com Deus? Por que que tem que ser ajoelhado? É claro que pode ser, gente, em pé, andando, porque o Espírito vai se mover de muitas maneiras. Tem momentos que nós vamos estar na guerra, né? São orações de intercessão, oração de guerra, não é uma oração que você vai estar ali naquele momento de intimidade com Deus, né? Que você está ali só recebendo da parte do Senhor a ministração, falando ali no ouvidinho do Senhor, né? Olha que legal, como é que eles foram descobrir isso, gente? Que justamente atrás do joelho, se eles colocarem uma luz forte ali, o corpo todo vai pensar que está durante o dia. E ele vai começar a agir como se fosse de manhã cedo, hora de acordar, vamos levantar, né? Os hormônios agitados, tudo ali produzindo, tudo diferente, para que o corpo possa ser útil, né? Para a gente poder usar este corpo como Deus programou. A produção de todas as coisas muda, né? Nós temos os horários, daí a pouquinho está com fome. Quando estamos descansando, dormindo, não temos fome. O relógio está funcionando de outra forma. E é claro que eu não estou trazendo para você aqui todos os detalhes científicos, porque eles explicam, né, todo o funcionamento do corpo, como as células, elas
as células do nosso corpo, as moléculas do nosso corpo menores, elas têm uma inteligência própria. Elas próprias, elas sabem como agir. Gente, isto é tremendo. E eu tenho mais uma novidade para você, que nós não somos somente regidos por esse ciclo circadiano, que é cerca de um dia, mas existe um outro ciclo também, tá bom? É o ciclo septadiano. O que é esse ciclo septadiano? É um relógio semanal. Eles fizeram experiências profundas, até mesmo com uma ameba, né? Um ser que é unicelular. Fizeram experiências e têm feito, e eles descobriram que existe também um ciclo de 7 dias, que de 7 em 7 dias algo acontece no nosso organismo, no nosso corpo, na vida dos animais. Gente, né, nós temos aí o ciclo lunar, que é de 28 dias, né? 4 vezes 7, que é o ciclo lunar que nós deveríamos estar acompanhando e não o ciclo solar, porque a Lua rege as marés e as marés influenciam a nossa vida. Né? A oscilação das marés faz até os bebês nascerem. Todo mundo sabe que quando vira maré, os bebês todos vêm. Né? A gravidez da mulher ela é contada em semanas, são 49 semanas. Nós encontramos essas 49 semanas, inclusive, no livro de Daniel. Deus, ele é um Deus profético, ele é um Deus de detalhes. Então, existe esse ciclo septadiano e os cientistas dizem que nós fomos programados para funcionar em períodos definidos. Deus nos fez assim e por isso ele fala na palavra dele, né, como que nós devemos viver. O descanso é necessário para o aumento ou diminuição das moléculas em nosso corpo. À noite, né, é necessário esse descanso e o descanso a cada 7 dias. Olha, há uma consciência humana escondida nas nossas estruturas celulares. A marca de Deus, o print de Deus está para todo lugar. Eles, como diz, fizeram essa experiência com uma alga, né? Esses são ciclos de 7 dias. Quando eles fazem um transplante de um órgão, eles esperam 7 dias. O 7º dia é o dia de maior rejeição. Se passar dali, né, já venceu uma etapa. Tem remédios para câncer, para outras coisas que tem medicina que tem que ser ministrada pela manhã. E tem medicina que é melhor ser ministrada à noite, pela condição toda do nosso organismo. E tem medicina que é ministrada durante 7 dias, né? Antibiótico durante 7 dias. Então, eles descobriram coisas tremendas sobre esse ciclo de 7 dias. A questão de derrames, pessoas que têm derrames, tem a ver com o 7º dia, porque a pressão sanguínea vai variar de acordo com o ritmo semanal também. Ela vai acompanhar esses 7 dias. As divisões celulares no corpo, elas também têm um ciclo de 7 dias no corpo humano. A geração dos bebês, como eu disse, né? São 49 semanas, de semana em semana, algo novo vai ali se formando, acontecendo. E aí, a França, teve uma vez que a França falou, não, eu vou mudar a nossa semana aqui na França agora vai ser de 10 dias. E os russos fizeram a mesma coisa, né? A nossa semana, disseram os russos, vai ser de 5 dias somente. Por quê? Eles pensavam que essa semana de 7 dias era uma influência religiosa, né? Que era porque estava na Bíblia ou porque era cultural. Então, eles falam, nós vamos mudar.
É da tela da Bíblia mesmo, Daniel falando, né, que eles iam mudar, tentar mudar os dias e os tempos, né? Conseguiram, né? Tirar o sábado do sábado e botar o sábado no domingo, né? Com certeza isso tem consequências do ponto de vista de Deus, né? Enfim, eles mudaram porque pensaram, né, que tinha... E eles fracassaram completamente, tiveram que voltar atrás, porque eles entenderam que isso é biológico, é Deus quem fez. E o Senhor fez a gente desta maneira. Deus nos fez assim, por isso ele descansou, o próprio Senhor, ele descansou de toda a sua obra no 7º dia e mandou a gente fazer o mesmo. Esse ciclo tem a ver com a lógica interna do nosso corpo. Eu vivi lá na China, né, 1 ano e meio. Na China, eles não têm descanso. Não existe domingo para eles. Não existe feriado, não existe nada disso. Eles trabalham incessantemente, porque estão em rebelião contra Deus. Os comunistas dizem que não existe Deus. E com certeza, né, estão colhendo os frutos dessa rebelião. As pessoas que descansam uma vez por semana, que obedecem ao Senhor, elas vivem de 4 a 10 anos a mais. E aqueles que descansam, têm um dia de descanso na semana, eles são mental e fisicamente mais saudáveis. Que coisa tremenda. Quer ver? Vamos olhar Êxodo 28, o Senhor falando aqui sobre esse descanso do 7º dia. Era um mandamento realmente do Senhor. Êxodo 20, no verso de 8 a 11. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas o 7º dia da semana é o dia de descanso dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem seus escravos, nem suas escravas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias, eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Um dia santo é um dia separado. E Marcos 2, 27... Bom, eu achei pelo menos que eu tinha marcado. Deixa eu achar. Marcos 2, 27. Jesus estava tendo uma briga com os fariseus por causa da questão do sábado, porque eles inverteram a ordem das coisas e eles achavam que o sábado, né, tinha sido feito para oprimir o homem. Eles não entenderam que existe uma lei maior de Deus, né, que o sábado... Ele é uma bênção de Deus para o ser humano, porque ele nos fez assim, ele nos programou biologicamente para descansar no sábado. Por isso, Jesus terminou dizendo, o sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servirem o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Então... é necessário, Deus proveu o sábado para a gente, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus trabalhou 6 dias, descansou no 7º dia. O ser humano estava aflito, como ovelhas sem pastor, ovelhas que não tinham pastor, as ovelhas sem pastor, elas não encontram descanso. Elas estão estressadas,
elas não sabem onde tem alimento, elas não sabem onde tem água, elas vivem debaixo de estresse porque elas estão desnorteadas, não sabem onde está o seu norte, o relógio biológico delas fica totalmente perdido. As ovelhas dependem do pastor. E Jesus falou, né, olha, essa multidão parecem ovelhas sem pastor. Por isso Deus veio como homem a esta terra. Ele é o nosso bom pastor. Ele conduz as ovelhas a um lugar de descanso. Jesus Cristo é o nosso sábado. Ele é o nosso descanso. Mas, do ponto de vista temporal, nós temos um corpo físico que precisa respeitar as leis de Deus, que precisa respeitar a maneira como nós fomos criados. E assim como Deus descansou, até Deus descansou da sua obra, nós também temos que descansar, sendo que o nosso último descanso vai ser estar pela eternidade em Cristo, com Cristo, descansar completamente, não é? Porque aí nós vamos sair deste ciclo de dia e noite, dia e noite, dia e noite, e vamos entrar na luz de Deus, vai ser dia eternamente. Não vai ser necessário o descanso da noite, porque nós vamos estar completamente descansados na luz e na presença do nosso Deus. Amém? O pecado, ele introduziu a angústia, a aflição, o estresse. E hoje essa ciência, cronobiologia, ela vem descobrindo todos esses ritmos do nosso corpo, esses ritmos que nós precisamos entender e respeitar. Nós nos estressamos todo o tempo porque nós estamos vivendo no tempo cronos. Quando o Senhor disse que agora nós somos chamados a nos mover em espírito no tempo kairos de Deus. Se nós entendêssemos isso, se nós praticássemos isso, nossos ritmos biológicos todos ficariam em completa harmonia. Nós não ficaríamos doentes com tanta frequência. Por quê? Ficamos doentes por causa desse tumulto que o pecado vem trazendo para a nossa vida. É o pecado que nos rouba a paz. Se nós estivermos em paz, todo o nosso organismo vai funcionar em paz, de maneira harmônica, de maneira perfeita. Se nós estivermos em sintonia com o Espírito do Senhor, tudo em nós vai estar em sintonia. Sintonia com a natureza, sintonia com a criação, sintonia com Deus da criação. Vamos viver de maneira sábia, em harmonia com o Senhor, sintonizados com o Espírito, em harmonia. Nós vamos fluir com o tempo kairos de Deus. É o tempo espiritual, o tempo governado pelo Senhor. Nós vamos estar em paz, nós vamos caminhar em paz, vamos ter saúde, porque a paz na nossa mente, a paz no nosso coração, né? A paz interior, ela formoseia o rosto, ela nos dá saúde, juventude, tranquilidade para viver, calma. Nós podemos fluir como as águas de um rio e nós vamos poder estar ligados na frequência do amor. Gente, frequência é uma coisa muito importante. A frequência ela é gerada a partir de ondas sonoras. Isso tem a ver com a nossa palavra. A frequência que nós emitimos quando estamos nervosos, magoados, com falta de perdão, é uma frequência baixa.
é uma frequência que fica presa no corpo e causa doença. Hoje tudo isso já está sendo estudado e compreendido. Mas a frequência do amor, oh, uau, esta é maravilhosa. A frequência do amor, ela é a frequência na qual nós fomos criados. Nós vamos estar vibrando com o nosso Criador. Ele é amor. E nós temos que vibrar em amor para nos sintonizar com este Deus de amor e ter acesso a toda a vida abundante que Ele quer nos dar. Então, tudo aquilo que é estresse corta o nosso relacionamento com Deus. É quando nós entramos nesta dimensão de paz, que fechamos os nossos olhos para os estímulos externos, dobramos o nosso joelho e a parte de trás do joelho vai ficar escura, não vai ter luz, não vai ter estímulo externo. Vamos receber apenas o estímulo interno do Espírito do Senhor vibrando em nossa vida, no nosso interior. A luz interna, esta luz interior, que é a luz de Deus que ilumina o nosso entendimento, ela vai estar governando. Enquanto estamos orando, entramos na glória de Deus. Entramos na glória. E a glória é um lugar transformador. A glória é consumidora do pecado e de tudo aquilo que o pecado produz. Quando entramos na glória, estamos na presença do próprio Deus. E quanto mais nos expomos a esta glória, vamos sendo transformados de glória em glória. A estatura do varão perfeito, porque o nosso caminho, o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas é uma luz diferente, não é uma luz natural deste mundo. Nós não somos homens naturais, nós somos seres espirituais. Olha o que diz aqui, Romanos 8, é maravilhoso, Romanos 8. Eu já falei para vocês como são grandes os mistérios profundos, a sabedoria de Deus em Romanos. Agora em Romanos 8, olha, todo o capítulo é maravilhoso, mas eu vou pegar aqui um pedacinho, vamos ver, né? Bom, deixa eu ver quanto tempo temos aqui. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Sem condenação, nós estamos em paz. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser cumpridas por nós que vivemos, né, essas ordens justas da lei, todas essas leis, tudo como Deus criou o universo, como criou o ser humano, elas podem ser completamente cumpridas por nós agora que vivemos de acordo com o Espírito de Deus. Aí está o mistério, caminhar em Espírito, ser governado pelo Espírito. Nos entregar, hoje de manhã eu estava entregando ao Espírito do Senhor o meu tempo, o Senhor governa o meu tempo. Os minutos, os segundos, os dias, as semanas, o meu relógio biológico eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Que eu possa caminhar no ritmo kairós de Deus, sem aflição, sem estresse, sem preocupação, sem ansiedade. Tudo isso o Senhor falou que nós devemos abandonar, ok? Onde parei aqui?
Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Não temos que viver de acordo com a natureza humana caída, governados pelo sol e pela lua, não. O nosso corpo, sim, mas o Espírito de Deus tem sabedoria para governar o nosso corpo também. E nós precisamos da liderança do sol, da justiça, que é outra fonte de luz para as nossas vidas, e essa sim é a que importa. Mas Deus não vai contra a sua própria criação. Assim nós vamos caminhar, de acordo com o que Deus programou para nós. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus, elas têm a sua mente controlada pelo Espírito. Deixe sua mente ser controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana vão acabar morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Paz aqui e agora. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus e não obedecem às leis de Deus e não podem obedecer mesmo. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para que vocês, é vida para vocês porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Amém, amém e amém. Fiquem com essa mensagem de final de semana e eu tô zarpando porque o nosso horário, um minutinho, só para dizer Deus te abençoe e aproveite, descanse este final de semana que o descanso é de Deus para a tua vida. Amém, Juliana, Luísa na praia, aproveitem para descansar. Pena que eu não estou aí também, mas o descanso no Senhor é quando você se recolhe em espírito com Ele e esse ninguém te tira. Amém? Fiquem na paz. Confia. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Glória a Deus. Senhoras e senhores, Lito Atalá.